importantes, né? Na cidade, segundo ciclo da organização. Vai terminar agora para poder gerar um PAR, né, que é o plano de ação que a prefeitura precisa subir. Né, e a gente está fazendo essa escuta, fizemos várias escutas, fizemos uma com os pontos de cultura, fizemos uma com o pessoal de cultura popular, fizemos com o pessoal do artesanato, e agora essa que é mais geral, para que a gente possa apresentar para a Fundação Cultural o que a gente tem de anseios, né? Porque a partir disso eles vão gerar o plano. A gente sabe que o plano quem gera, na verdade, é o executivo, né? A gente aconselha, né? A gente oferece aquele subsídio, eles que geram, mas a gente tem meio que, nas últimas 2 vezes, conseguido levar bem próximo do que a gente sai das reuniões da equipe com o resultado final, né, junto com a Fundação, que a gente espera que não seja diferente. Né? Uma boa noite a todos. Queria que o Platini pudesse situar a gente na situação que está. O Platini está trabalhando com a empresa que tem dado assessoria, né? Agradecer já antes, já o Paulo não quer falar nada, mas agradecer ao Paulo da Fundação Cultural, que é ser humano ali atrás, não sei se todo mundo já conhece ele. Oi, tudo bom? Ele é um atendimento da primeira então, né? Ele é a fundação, representante da Fundação Cultural hoje. Ele já é um atendimento da primeira oitiva desse ano, em que a gente pediu lá na Fundação, no Capitólio, que tivesse alguém oficialmente, que não fosse alguém da empresa, mas alguém da Fundação, que acompanhasse os procedimentos. Então, hoje, qualquer dúvida, qualquer problema que a gente esteja tendo com essas leis de fomento, o Paulo que é o ponto focal hoje, né, dentro da Fundação Cultural. Agradecer também a Érica, né, que está aqui pelo museu, e ao Mike, que está aqui fazendo a transmissão a gente pelo Teatro Capitólio. Então, quase que a ONU da Fundação Cultural está aqui. Está faltando na Rádio Melodia, teve que ser. E se quiser apresentar alguma coisa? Bom, gente, eu vou só falar muito rapidamente, né? A ideia hoje mesmo a sugestão é que esse debate consiga ter um mínimo de processo decisório hoje. Né? O que o Marquinhos transmitiu foi que a vontade da Fundação é fazer exatamente o que vocês conseguirem consensuar. Naquilo que não for possível, a sociedade se consensuar, que ele entender que tem que ter algum tipo de arbitramento da Fundação, vai ser feito nesse sentido. Mas então hoje aqui nós vamos ter apresentação minha, não vamos ter fala institucional. A ideia é ouvir, sugerir, né, encaminhar propostas, se for para encaminhar, ouvir de vocês como que foram esses outros processos, né? E nós temos uma questão de prazo, gente, né? O PAR, o prazo final é 31 de agosto, está no domingo, então o prazo final é sexta-feira da semana que vem. E esse processo de preenchimento do PAR, ele é bem mais burocrático do que foi o anterior. O anterior era um formulário muito simples, né, com pouquíssimas informações, eram informações mais genéricas que a gente passava para o Ministério e depois meio que tocava aqui do jeito que precisava ser tocado, mas agora não, agora é um nível de detalhamento que não dá para, tipo assim, eventualmente vocês decidirem, vamos fazer mais 2, 3 reuniões semana que vem para passar para vocês, mas não temos tempo, né, porque se nós temos um PAR, a gente transferiu ele para um documento de Word, dá 35 páginas, né, de informações que vão ter que ser lançadas e colocadas lá, entendeu, presidente? Então, assim, o ideal, né, claro, vocês que vão sentir isso aí vão definir, né, mas o ideal, se a gente conseguir sair daqui hoje, né, com o processo decisório, vocês conduzindo esse processo aí de diálogo, e a gente conseguir sair daqui com um PAR, né, pelo menos não conseguimos consensuar tudo, aqui não é caminhando tudo junto, 1 ou 2 pontos controversos. Então, a minha mensagem mais é nesse sentido, que a Fundação quer executar o que vocês decidirem, né, consensuar, enfim, né, a forma de participação de que ela seja deliberativa e não só de apresentação. E aí um apelo nosso mesmo, pelo que a gente está enfrentando de experiência com o PAR, a gente já preencheu alguns PARs, né, vamos dizer assim, e é um processo bem mais moroso do que foi o primeiro. E com detalhe, Brasil, aí todo mundo deixar para sexta-feira que vem. Então, assim, por favor, não vamos comer barriga, para a gente não correr nenhum tipo de risco de estar com problema no sistema por, enfim, muita gente subindo, o Brasil inteiro subindo, e a gente ficar aí com problema operacional para resolver de última hora. Então, acho que é isso, né? Então, o meu papel aqui hoje eu entendo que é mais relatar, tirar alguma dúvida que eventualmente na discussão. Dúvida legal, né? Dúvida relacionada a tipos de procedimento de execução, né? A PNAD, ela abre muita possibilidade, né, de utilização do recurso,
né, já há uma sinalização da Fundação novamente, que não vai utilizar recursos para obra, para aquisição, a não ser que seja para aquisição diretamente para os agentes, mas não vai utilizar o recurso para nenhum tipo de atividade que seja próprio da Fundação, ou algum projeto, algum programa que seja próprio da Fundação, né, tudo para, vamos dizer assim, para fomento, vamos dizer assim, né? Só que há várias possibilidades de utilização. Então, nós temos desde os editais, né, premiação, bolsa, financiamento a projetos, fomento a projetos, com a possibilidade via plano de trabalho via EMIROS, né, Lei 319, licitações, enfim. Nós temos várias possibilidades aí de utilização desse recurso também. Então, eu fico mais nesse sentido mais técnico aqui, principalmente do que for necessário de execução, e aí é isso. Mas agora é com vocês aí, presidente. Nós vamos, então, fazer um panorama, né? A gente fez uma primeira reunião com os pontos de cultura, essa reunião, porque já é uma exigência que os pontos de cultura tenham 25% de recursos, né? A gente fez, dessa reunião, a gente tirou uma proposta, né, que foi discutida também segunda-feira. Teve uma segunda reunião com o pessoal do artesanato. E por que nós temos essa reunião especificamente com o pessoal do artesanato? Porque o artesanato, diretamente, sempre é alijado das discussões, né? A gente não tem participação direta do pessoal do artesanato nos processos editalícios aqui de Varginha, porque não tem acontecido diretamente esse chamamento. É o que está acontecendo acontecia, né, a nível estadual com a gastronomia, que não aparecia, foi necessário colocar, né, ativamente a gastronomia com a moda, né? Inclusive a moda continua. Esse ano nós fazendo parte do CONSEC, a gente conseguiu botar a cultura indígena, né, de uma forma mais ativa dentro dos editais, que pode participar, edital, você pode entrar com o edital de qualquer coisa. Mas como não tem lá artesanato, as pessoas não se viam contemplados, não participavam. Então a gente achou importante que o pessoal, e a gente tem essa cadeira no Conselho de Varginha, então achou importante para essa reunião pessoal do artesanato, para que o artesanato tivesse ativamente uma participação. E aí a gente chegou a algumas propostas, fizemos uma reunião com as comunidades, com as comunidades populares de culturas populares. Estou cansado, as palavras estão sumindo. Se eu estiver falando uma coisa que vocês não estiverem entendendo, você pode falar. Porque na minha cabeça está tudo isso, né? De culturas populares tradicionais, o pessoal das comunidades de terreiro, né, o pessoal da capoeira, o pessoal do samba, e a gente saiu também com uma proposta. Só que assim, dessas reuniões, como poderia sair daqui também, a gente mira no céu, né? Dá o tiro lá para cima. Hoje a gente já não tem como fazer isso, demanda deles, a demanda de culturas populares também é uma demanda grande. A gente fez uma reunião na segunda para traduzir isso em algo factível, né? A gente fez o conselho na segunda-feira, a gente fez uma proposta factível do que é possível, para poder trazer aqui também, aí o dia apresentar essa ação que a gente chegou lá. E sobra uma porcentagem, essa porcentagem que é do geral, nós vamos discutir aqui hoje qual que vai ser o caminho, ok? Então, se puder apresentar o resultado. Primeiro, então, esclarecer um pouco qual que foi... Só a dinâmica, que hoje a gente vai apresentar até onde nós estamos. A gente apresentou que ponto nós paramos. Daqui para frente a gente vai discutir com vocês para a gente chegar num consenso e apresentar para a Fundação Cultural. Pensei que passar com vocês primeiro assim, um panorama do que foi discutido nos setoriais. Não está acontecendo nada, só estou trazendo uma cadeira para ela. Dessas disputas setoriais surgiu para a gente alguns desafios, né? Porque estourou um pouco o orçamento, então a gente teve que pensar numa forma de adequar isso para caber dentro do orçamento que a gente tem. Então, primeiro eu vou apresentar o que foi solicitado nas disputas setoriais e depois qual foi seguro. Qual é a proposta de ajuste, né? A sugestão de ajuste que a gente quer fazer, para ver se vocês topam, né? E daí para frente a gente ver que tipo de solução a gente acha, né? Então, na primeira escuta que a gente fez com os pontos de cultura, é obrigatório por lei, o município tem que separar no mínimo 25% do recurso destinado para a Política Nacional de Cultura Viva. Desses 25%, metade
tem que ser numa modalidade que a gente chama de TCC, que é o termo de compromisso cultural, né? Os pontos de cultura apresentam planos de ação continuada, são planos para durar pelo menos 12 meses, né? E o valor mínimo para essa modalidade são R$90 mil. Então, somente os pontos de cultura que têm CNPJ podem participar dessa modalidade. O valor mínimo é R$90 mil, mas só que aqui em Varginha a gente tem que dedicar 50% do recurso da Cultura Viva para essa modalidade. Então, fica uma vaga de R$128 mil. Então, os pontos de cultura vão concorrer a essa vaga. Nós havíamos proposto também um termo de premiação do Cultura Viva, que a premiação é a forma mais simples que tem de participar do fomento, né? Você apresenta geralmente um portfólio, enumerando qual que é a história do grupo, né, do coletivo, e isso basta. Você precisa apresentar um projeto, um reconhecimento pelo que o coletivo já fez, pelo que a entidade já fez, né? Então, na PNAB, eles estão usando a premiação de Cultura Viva como uma forma simplificada de reconhecimento de uma cultura. Tem muitos coletivos culturais que às vezes querem participar do Cultura Viva, que é uma política nacional, e a única forma de credenciamento antes era via MINC. Você tinha que fazer uma aplicação lá no MINC, esperar o pessoal lá ter tempo de avaliar, e tal, era um processo mais demorado. Eles estão usando a PNAB como um instrumento de mapeamento de reconhecimento simplificado. Então, abre-se um edital de premiação e o coletivo ou entidade que quer participar do Cultura Viva, ele apresenta essa proposta do portfólio para o município. Se o município entender que ele se qualifica, ele já é certificado. Aqui em Varginha, no primeiro ciclo, a gente já teve alguns coletivos que foram reconhecidos nesse sentido, né? Seriam 7 vagas de R$ 11.149,34 que a gente conversou na primeira escuta. E, além disso, tem também uma nova modalidade que foi oferecida dentro desse contexto do Cultura Viva, que é o termo de concessão de bolsa do Cultura Viva para mestres e mestras da cultura popular. A Cultura Viva também tem esse compromisso com a cultura popular, então tem dentro do Cultura Viva um percentual mínimo de 20% que tem que ser dedicado à cultura popular. Uma das formas de fazer isso, né, não é a única, mas uma das formas de fazer isso, seria essa bolsa do Cultura Viva, que é uma bolsa para mestres e mestras da cultura popular. Seria uma bolsa para a pessoa trabalhar por 6 meses, pelo mesmo valor de bolsa do CNPq, né? Que são R$ 2.100 por mês, uma dedicação mínima de 20 horas semanais, né? Não é lá essa Coca-Cola, mas é uma das modalidades que está sendo oferecida, né? E nessa escuta com os pontos de cultura, ficou proposto 4 vagas de bolsa, nesse sentido. Com isso, a gente encerraria o que foi proposto na reunião de Cultura Viva, esses 3 editais. Totalizando 25% do total dos recursos de Varginha, que eu esqueci de falar, R$ 1.027.562,89, que é o total que a gente tem para trabalhar. Depois a gente fez uma escuta com o artesanato e a economia solidária, né? Que foi levantada lá várias demandas também. Uma demanda que elas têm é de realização de feiras, né? Feiras e circulação também para participar de feiras em outras localidades. Nesse sentido, foi proposto 2 vagas de R$ 40 mil para realizar feiras, exposições aqui em Varginha ou também para circulação. Essa foi uma das propostas. A outra foi um edital de capacitação, ações de capacitação, onde os artesãos poderiam oferecer oficinas ou também contratar alguém para oferecer uma oficina aqui. Seria de capacitação e qualificação. Então, você poderia oferecer oficina ou chamar alguém para dar oficina. Seriam 3 vagas de R$ 6 mil para essa finalidade. Uma outra demanda que foi colocada foi a questão do reconhecimento de trajetória de coletivos e entidades do artesanato. A gente, nesse caso, seria a premiação para reconhecimento dessas associações de classe que ajudam a organizar os artesãos, né? A gente tem no artesanato uma questão que é muito parecida com a que a gente tem nas culturas populares, né? A forma de atuação cultural deles não é
comercial da mesma forma que é, por exemplo, uma banda de música ou uma produção audiovisual. Você consegue comercializar, né? Eu monto um show, eu vendo esse show e tal. O artesão, ou o folião da Folia de Reis, ou uma terreira de candomblé, eles têm outras necessidades que não cabem nesse modelo comercial. Então, para esses casos, geralmente opta-se pela premiação. A premiação é eles apresentam o portfólio e você reconhece aquele coletivo pela trajetória, e geralmente esses coletivos e também os participantes dessas manifestações de cultura popular, quando eles recebem a premiação, isso acaba sendo revertido para o grupo, né? Então, na premiação, eles recebem esse valor como reconhecimento e não tem que apresentar nenhum projeto. A proposta foi 3 vagas de R$6.000 para reconhecimento de coletivos do artesanato, e mais um outro edital, que seria um edital de premiação para reconhecimento de trajetória de mestres e mestras do artesanato, né, que seria para reconhecer as pessoas, os artesãos que são referência dentro do artesanato para a comunidade aqui da nossa cidade, e que então seria uma forma de reconhecer a atuação deles no tempo. Seriam 10 vagas de R$3.813,44. Além disso, além dessa modelagem que somaria 15% do total do recurso da primária, foi proposto também que fosse previsto nos editais um critério de bonificação para pessoas maiores de 65 anos. A grande maioria dos artesãos e artesãs são maiores de 65 anos na nossa cidade. E também foi solicitado restringir a proponência nesses editais, né, para agentes culturais que tenham atuação comprovada no campo do artesanato. Então, eu, como músico, não poderia propor uma mostra de artesanato. Teria que ser alguém do campo do artesanato para propor essa mostra de artesanato, organizar essa mostra de artesanato. A terceira setorial que nós fizemos foi com as culturas populares. Esse já ficou uma proposta, né, teve vários vai e vens, né, a gente, geralmente, quando faz essas escutas, o pessoal traz muitas demandas, né, e justamente devido à diversidade, à complexidade, à dificuldade de agregar essas demandas todas num instrumento complexo que desse conta disso tudo, optou-se também pela premiação, porque dessa forma, cada terreiro, cada escola de samba, cada grupo de capoeira poderia concorrer à premiação, e essa premiação ela pode ser usada de uma maneira mais dinâmica por eles. Então não precisaria ter um projeto de uma ação. Essa é a premiação pelo reconhecimento da trajetória, é uma forma simplificada de dar o acesso ao recurso. Para as folias de reis, que não tem, por exemplo, como é que você faria um projeto com a folia de reis? Né? Que tipo de projeto você faria? Né? Fica complicado você pensar isso. Um projeto com um terreiro. É complicado você pensar nisso. Então, foi pensado nessa forma também da premiação. Seriam 2 editais de premiação. Um edital de premiação pelo reconhecimento de trajetórias de coletivos e entidades, seriam 26 vagas de R$10.000, porque aqui tem muitos grupos de folia de reis, tem muitos terreiros, né? Tem escolas de samba também, tem blocos, então seriam 26 vagas para um universo que é bem maior do que isso, né? Teria uma concorrência grande. E um edital de premiação pelo reconhecimento de trajetória de mestres e mestras da cultura popular. Então, tanto no artesanato quanto nas culturas populares, houve essa demanda da premiação, né, para reconhecimento dos coletivos que cuidam dos agentes culturais e reconhecimento dos mestres e mestras. Né? Hoje mesmo a gente teve um seminário, né, de patrimônio cultural lá no IMPREV, e é sempre trazida a questão do preconceito religioso, do preconceito com as culturas populares. Às vezes a pessoa dedica 30 anos da sua vida a uma folia de reis, a uma tradição popular, e não é reconhecido como artista. Né? Então a premiação, ela vem nesse sentido, de fazer o reconhecimento desse agente cultural para um ambiente cultural daqui da cidade, reconhecer o valor que ele tem, a contribuição que ele dá, e que muitas vezes isso acontece por décadas, sem visar nenhum retorno financeiro, porque nas culturas populares essa lógica comercial não é o que entra mais à frente. Né?
O desafio que isso nos coloca, né, é que, pela forma como foi dimensionado nas escutas, isso ocuparia um total de 70% do recurso, deixando somente 30% livre para a gente debater de que outras formas nós podemos também abrir a oportunidade de fomento para outras áreas. Então, nós fizemos uma reunião onde a gente propôs uma readequação, né, que a gente queria compartilhar com vocês. Primeiro, no edital de cultura viva. Né, qual que é o valor das culturas populares? É 15% também? Não. Igual o artesanato? Muito interessante. Porque foi o seguinte, a gente tinha feito primeiro a escuta com o artesanato, que tinha proposto uma reserva de 15% do valor. Isso não é aleatório não, viu, gente? Houve uma Conferência Nacional de Cultura no ano passado, que ela é um processo, né? A gente teve aqui a municipal, teve a estadual em Belo Horizonte e teve a nacional em Brasília. Então foi uma coisa que o Brasil todo participou da construção dessa 4ª Conferência Nacional de Cultura, onde uma das recomendações que saiu dessa 4ª Conferência Nacional de Cultura foi que a PNAB destinasse 30% do total dos recursos para as culturas populares. Isso foi uma orientação da 4ª Conferência Nacional, debatida amplamente em todos os âmbitos. Então saiu essa determinação de lá, que não é uma legislação, é uma orientação. Essa orientação foi acatada, inclusive, né, pelo Estado de Minas, né, numa articulação do Conselho, do nosso Conselho Estadual de Cultura. Então, o Estado de Minas hoje já executa a PNAB dessa forma, reservando 30% dos recursos para as culturas populares. Né? Então, a gente estava também propondo, né, e estimulando que aqui em Varginha fosse adotado esse mesmo critério, porque a gente tem percebido que o artesanato não participou da Lei Paulo Gustavo, que tem direito, não conseguiu ser contemplado. Da mesma forma, as culturas populares tiveram uma participação pequena, tem alguns segmentos dentro da cultura popular que tem já mais trânsito, mas tem vários que estão ficando completamente excluídos, né? E... Bom, então é isso, né? Aí, Elaine, então lá, eles tinham proposto 15% para artesanato, e quando a gente foi conversar com o pessoal das culturas populares, a gente começou a orientar nesse sentido. Vamos tentar não estourar o teto do 30. 15 e 15, quem sabe? Só que o que a gente percebeu é que dentro das culturas populares a gente tem uma multiplicidade muito grande de manifestações e de grupos que não caberiam em 15%. Então, eles propuseram um arranjo de 30%, além dos 15% que já estava previsto para o artesanato. Então, somando os dois pela proposta, ocuparia 45% do recurso. Então, o que a gente está propondo como uma forma de ajuste para fazer isso caber dentro do orçamento que a gente tem, mas sem desrespeitar as demandas que foram colocadas para a gente pelos setores, né? Então, primeira sugestão, né? Dentro do Cultura Viva, a gente tinha conversado sobre 4 vagas de bolsa para mestres e mestras e 7 vagas de premiação. Então, uma proposta que a gente conversou dentro do Conselho, que pode ser uma boa proposta, seria a gente manter 2 vagas de bolsa, porque ainda nem saiu a regulamentação de como é que vão funcionar essas bolsas de cultura viva, né? Isso pode nos surpreender para bem ou para mal. É importante a gente garantir, porque se o MINC colocou essa modalidade lá, é porque existe essa demanda já foi apresentada, né? Então é importante a gente dar abertura para que ela seja atendida aqui também, mas vamos tentar entrar com um pé de cada vez, né? Então a proposta seria a gente comprometer com 2 vagas para bolsas, e dessa forma, em vez de 7 propostas de premiação para novos coletivos e entidades dentro da Cultura Viva, ou também para os antigos que poderão concorrer, sendo atendida, claro, a prioridade para os novos, né, porque a premiação tinha uma restrição, né, que está meio que para cair.
mas tinha uma restrição que a premiação, o ponto de cultura não poderia receber 2 premiações dentro do mesmo. A gente tem agora, a gente tem um e-mail oficial do Ministério falando que isso pode acontecer. Então, tudo foi aventado lá, você sugeriu, você muito bem observou que seria possível na rodada. Nós temos um e-mail oficial do Ministério falando que preferencialmente, mas então é possível sim. Essencialmente, não é exclusivamente. Isso, então, o ponto de cultura que já recebeu premiação no ano passado, ele pode concorrer novamente à premiação esse ano, mas tem que ser observada a prioridade para os coletivos e entidades que estão participando pela primeira vez. Então, primeiro, premia-se os que estão participando pela primeira vez, né? Avalia e premia conforme a classificação. Havendo sobra de vaga, aí elas podem ser repassadas para os pontos de cultura que já foram premiados dentro de 12 meses. Então, dessa forma, o arranjo que a gente está propondo, com 2 vagas para bolsas, aumentaria as vagas de premiação para reconhecimento de novos pontos de cultura e também para os existentes, de 7 para 10 vagas de R$ 10.324,50 dentro do Cultura Viva. Essa foi uma das propostas que a gente está fazendo para adequar melhor. Em relação às propostas do artesanato, a gente queria propor o seguinte: tem 2 modalidades que foram propostas pelo artesanato. Tem uma que são as 2 vagas de R$ 40 mil, que seriam para exposições e feiras, para transporte, etc. Participação em feiras. Isso. O que a gente queria colocar, sugerir? É que é o seguinte: para fazer uma proposta de feira, você já tem que ter uma certa qualificação. Porque a escrever um projeto de uma feira de R$ 40 mil, ou você vai ter um suporte, um apoio profissional de alguém que vai te ajudar a fazer, né? Ou então você já tem que ter conquistado essa desenvoltura. Então, nesse sentido, a gente queria sugerir deslocar esse recurso, essas vagas, para a competição geral. Então, a gente manteria uma premiação específica para coletivos do artesanato, manteria uma premiação específica para reconhecimento de trajetórias de mestres e mestras do artesanato, e para a questão de feiras e para feiras, aí disputaria com o restante da comunidade pela oportunidade de realizar as feiras. Então, não vai perder a oportunidade de fazer a feira. Só que ia ter que disputar a vaga com o restante, porque o recurso é pouco. Então, dessa forma, a gente atenderia a necessidade de incluir, de garantir a inclusão do artesanato dentro do fomento, que nunca participou. Então, nesse caso, participaria com 6,81% do total dos recursos, né? Então, seriam 3 premiações para coletivos, no valor de R$ 10 mil para coletivo do artesanato. O artesanato só concorreria com artesanato. E mais 10 premiações de R$ 4 mil para reconhecimento de trajetória de mestres e mestras do artesanato, né? E as vagas para exposições e feiras, a gente passaria por demais áreas. Então, a gente poderia ter, por exemplo, em demais áreas, em vez de 2 vagas, que tinha sido proposto para o artesanato, 4 vagas para concorrência geral. Todas as pessoas iam poder concorrer a mostras, feiras, enfim, em geral. Então, teria 4 vagas de R$ 40 mil para concorrência aberta. Né? Posso falar agora? Fazendo A live. edital de capacitação e qualificação cairia, então. Só um minutinho, assim, só uma colocação. Ela está terminando de explicar onde a gente está, depois a gente vai abrir a discussão, entendeu? Porque aí... Isso, acho que é melhor. O caso, eu só queria saber se, assim, a gente está discutindo hoje aqui o par, ou a gente está discutindo o edital? As 2 coisas, que agora Então, o par não vai o especificar. caso, vamos fazer uma escuta, vamos fazer uma escuta, que não tenha quem Só que a fala. gente vai fazer escuta, Porque quem tiver proposta, a gente tem que saber da onde protocolo está de forma sendo, onde está administrativa e a Fundação Cultural vai Então a gente lançar. começa do zero tudo de novo, a gente vai ficar aqui até 11 horas da noite. Então, se for mas começar aí, do zero, assim, entendeu? porque assim, as escutas que teve, vocês fizeram só com a cultura popular e mais o artesanato. Vocês não fizeram com teatro, com audiovisual, não teve, Mas cara. agora, só que, por exemplo, a gente está diminuindo, explicando o que a gente vai diminuir para aumentar o recurso que a gente vai discutir aqui. A gente está terminando essa explicação, porque se a gente for levar o que a gente Quem que é escutou lá, mediano? Quem que é mediano? Você? se a gente for agora, nesse momento,
discutir o que foi discutido lá no artesanato, então inclusive, diminui o recurso que nós estamos para cá. Não, entendo, porque assim, Então, é aumentando. Então, por que nós vamos aumentar? para ter apresentador proposta desse, tem que ter feito uma oitiva então, com todas as áreas. Porque Sim, até mas porque- a oitiva né, com todas porque- as áreas é hoje. É hoje. Não, Vai então encerrar deixa os- as outras áreas que não se falar, se comunicar. Quem tiver proposta, apresenta de forma administrativa e a Fundação Cultural vai analisar. Ele só vai terminar aqui, a gente só vai explicando de 8 pontos, mas Que é oitivo, senão a gente no começa caso, assim, não começar assim, parece. sem saber. Aí alguém começar a propor coisas que estão contra o que já foi proposto, ou vão propor coisas que já está proposto. Não, mas quem propôs, cara? A gente precisa saber. Então, Quem quem assinou? propôs foi no. É porque você chegou depois. Aí você não escolheu a explicação inicial. O que acontece? A gente pegou as oitivas setoriais, levou para a reunião do conselho que teve segunda, e estamos apresentando aqui o que da reunião do conselho saiu, para que as De pessoas três saibam. mangalos. Sim. O que eu proponho também é o seguinte, o que já foi discutido, conforme tal, ele está apresentando, não tenha mais discussão sobre isso. Não, Sim, é porque a Marta ali estava querendo fazer um adendo e tal, para que não tenha uma nova discussão sobre o que já foi discutido. Mas sim, ele apresenta e quem tem uma nova proposta, e vem a nova proposta para depois ter a votação. Aí tem uma nova proposta para que a gente haja aí depois a nossa discussão aqui, eu sei que é chato, mas eu entendo que se a gente começar a discutir sem saber, vamos conversar hoje sobre o próximo evento do André Hilton. Nem sei qual que é o próximo evento do André Hilton, sobre astronautas, é sobre isso? Não, a gente Não, vai mas aí discutir. vamos- E não é, mas a gente fala aí- assim, não, gente, não é sobre isso, é gastronomia. Caso, mas a aí gente está vamos- sabendo, onde que a gente está partindo para que a discussão tenha um mínimo de qualificação. Porque então vamos fazer uma oitiva, caso é oitiva, não palestra. Né? Sim, Então, a assim, oitiva vai vir depois. Ó, imagina o seguinte: é que você está vendo o Léo falar, e aí você pensa o seguinte: provavelmente, em vez do Léo, poderia ser o Platini, que é o responsável da AMA, explicando para nós como sempre aconteceu. A diferença é que eu e o Platini abrimos mão eu para que o Léo pudesse Eu apresentar pensei para que nós. ia porque ser ele sabe. feito da outra forma, como foi feito ano passado, né? Por exemplo, poderia estar dirigindo a ata para que todo mundo assinasse, Veja bem. né? Poderia estar um slide Veja bem. apontando o documento para que todo mundo pudesse direcionar. Então, assim, tá. Deixa ele terminar e daí para frente a gente continua. Pode terminar. Mas, antes de continuar, eu acho que é importante a gente entender que o que a gente está tentando fazer aqui é a construção de um consenso. Não é uma coisa fácil de fazer. Não é uma coisa fácil. E quando a gente fala que a PNAB é uma política estruturante do Sistema Nacional de Cultura, tem gente que pensa assim, a PNAB é para comprar prédio, para montar estrutura. Não é disso, não é dessa estrutura que eles estão falando. A estrutura é essa aqui. A estrutura é a gente ter um conselho que hoje está conseguindo dialogar muito melhor. A estrutura é a comunicação com a Fundação Cultural, que melhorou muito. E a construção é essa aqui. A gente vê uma sala cheia de gente numa quarta-feira à noite para discutir política pública de cultura, para a gente fechar o que a gente quer para o nosso município. Essa é a estruturação que a PNAB propõe. Né? Então, a ideia é a gente tentar construir aqui uma proposta que seja consensual, para a gente encaminhar para a Fundação Cultural uma proposta que saia daqui uma construção da sociedade civil como um todo, dentro das limitações que a gente tem. Claro, não pode estar todo mundo aqui dentro dessa sala, mas os que estão, né, vão tentar construir uma proposta consensual. Vou pedir só para abreviar, então. Sim, vamos lá. Então, as duas propostas que eram mais complexas do artesanato, que era a proposta de feira e a proposta, e que não é só mais complexa, mas também mais vultuosa, né? Que era a proposta de feira e a proposta de qualificação, o que a gente propõe? Tirar elas do específico do artesanato e jogar elas para uma disputa geral. Então, Marta, tentando explicar o que é o que foi o objetivo da gente fazer o edital específico para o artesanato? Foi incluir o artesanato no fomento. Foi incluir, porque não estava sendo incluído. Então, dessa forma aqui, a gente estaria garantindo o reconhecimento de 3 grupos de artesanato, garantindo o reconhecimento de 10 mestres do artesanato e garantindo a possibilidade do artesanato disputar a possibilidade de fazer uma feira, de fazer um evento, de fazer uma amostra, né? Então, a ideia seria a gente passar essas duas modalidades, que seria feira e
a parte de qualificação para a disputa geral. Então, a gente teria, dessa forma, e outra proposta seria o seguinte, já nas culturas populares, em vez de 27 vagas de premiação para coletivos, a gente diminuir para 20. Então, seriam 20 vagas para coletivos da cultura popular disputarem premiação, né? 3 vagas para o artesanato disputar premiação, 10 vagas para reconhecimento de mestres artesãos e mestras, e mais 10 vagas para reconhecimento de mestres e mestras da cultura popular. Dessa forma, fazendo os editais de premiação específicos para artesanato e para a cultura popular, a gente conseguiria fechar um total de 30% dedicado para a cultura popular e artesanato, garantindo a participação desses segmentos dentro do total do fomento, de uma forma que eles vão ter autonomia para entender como é que eles querem usar esse recurso. E mais, no caso das culturas populares, principalmente, mas nessas de matriz religiosa, né, a gente garantir para eles o reconhecimento. Eu até queria sugerir que, quem sabe, daqui para frente, a gente passasse a também fazer uma pequena solenidade para entregar o prêmio, de reconhecimento do prêmio, que houvesse uma solenidade, onde a pessoa recebesse o certificado, não fosse só um depósito frio na conta, que a sociedade tivesse um evento, uma oportunidade de ir lá, conhecer quem está sendo premiado, aplaudir quem está sendo premiado, saber por que está sendo premiado, prestar contas, né? A Edmara falou, às vezes que eu estava aqui, que eu estava palestrando, né? Não é, nós estamos prestando contas das escutas que foram realizadas, né? Isso é uma prestação de contas que nós estamos fazendo no trabalho do Conselho, né? Então, fazendo esses ajustes, né, para garantir a premiação e a parte de fomento mais executiva, a gente jogar para demais áreas, a gente teria, por exemplo, a possibilidade da gente ter um termo de execução cultural para fomentar exposições, feiras e mostras coletivas, que seriam 4 vagas de R$40 mil para a disputa geral. Eu ainda sugeriria, eu sei que isso é polêmico, mas, enfim, sugestão não paga para dar, né? Eu sugeriria que essas mostras fossem de artistas locais, que essas mostras e feiras e tal contemplassem a produção cultural local, para a gente garantir que esses 40 mil vão remunerar artistas varginhenses, a produção cultural varginhense, a gente manter esse recurso aqui dentro da cidade. Mas é uma coisa para a gente ainda conversar mais para frente. Haveria também a possibilidade de mais um termo de execução cultural para fomentar ações de formação e oferta de oficinas. Então, seriam projetos de ou trazer alguém para dar curso ou oferecer curso. Seriam 5 vagas de R$10.134. Essa é uma modalidade que a gente tem dificuldade para fazer funcionar aqui em Varginha. A gente tem tanto profissional bom aí que poderia estar compartilhando, e a gente tem dificuldade de atrair as pessoas para prestar oficina por esse valor, né? Mas seria uma tentativa, né? 5 vagas de R$10.134, e eu sugiro uma dedicação de 20 horas, né? Para não ficar muito pesado. Além disso, a gente poderia fazer um termo de execução, um edital para termos de execução cultural para fomento e circulação de espetáculos, né? Seria mais para quem produz um espetáculo, né? Então seriam 5 vagas de R$20 mil para você propor circulação de espetáculo na cidade. E 5 vagas de R$30 mil para fomentar a produção de obras nas mais diversas áreas. Música, audiovisual, literatura, teatro, etc. Moda, gastronomia, enfim, para todas as áreas. Então, esses editais, a princípio, seriam editais abertos, né? Editais abertos para todas as áreas. Seriam 4 vagas de R$40 mil para exposições, feiras e mostras, 5 vagas de aproximadamente R$10 mil para ações de formação e oficinas, oferta de oficinas, 5 vagas de R$20 mil para circulação de espetáculos e 5 vagas de R$30 mil para produção de obras. Essa foi a proposta de ajuste que a gente conversou dentro do Conselho e que a gente queria sugerir para vocês.
saber quais são as observações que Eu vocês têm. tenho primeiro me inscrever para falar. Tá, beleza. Ah, Martinho. Eu só queria fazer um pedido. Esse protocolo do PAR vai ser feito depois dessa reunião aqui? Sim. Então, você Mas pode tem fazer um como. favor? A gente está com presença aqui, né, que ele já foi nomeado, né, empossado, do oficial administrativo da Fundação Cultural. A gente está com um computador ali, então eu gostaria de pedir, né, que está gravado, deixa eu registrar também, que consta em ata, que ele pudesse abrir o computador e registrar esse momento, imprimir, que nós temos uma impressora no museu, e todos que estão presentes assinar. Você pode fazer esse favor? Mas fazer imprimir o quê? Fazer uma ata de hoje aqui, Então, né, mas o eu acho oficial que fazer judiciário tá simultaneamente aqui, a gente vai sair daqui do trabalho. Não, ele pode ir redigindo, vai redigindo, assim, a gente lê no final e todo mundo faz assinatura. Né? Inclusive a ata tem que subir junto com o TAR. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer a partir da gravação, que está sendo feita uma gravação, a gravação Não, Cássio, uma coisa é uma gravação, certo? Um registro videográfico. Outra coisa é uma ata registrada com assinatura de todos os Sim, presentes. já começo já Tá? classificado. Não, eu gostaria de ouvir os conselheiros que estão presentes, se concordam, se não Você concordam está com deixando eu isso. fazer uma contraposição? Não, eu É que é o sei, seguinte, Cássio, mas tem assim... um advogado aqui, deve ter outro, que eu não conheço todo mundo, mas já está pacificado. Porque o uma ano reunião passado, pública, uma eu sei, gravação, não, uma o gravação ano passado, marcada como o ano um registro passado, quando legal. foi feito esse registro da PAR, aqui à tarde, foi feita uma ata, inclusive o Aguinaldo estava aqui, Só o par, fazendo o só a reunião, documento, só a reunião imprimiu do- e todos Só a assinaram. reunião do Cultura Viva que teve ata. Não, as duas teve ata, está aqui no site da Fundação, as duas Não, teve não, ata. isso que eu falar, a reunião final, como a gente está fazendo aqui, que aconteceu no Capitólio, foi só lista de presença. Lista de presença a gente pode fazer fácil. Eu sei, Porque se Cássio, nunca mas... faz simultaneamente. Não, mas Se Cássio, todo, não. se todo mundo Então- aqui também falar que vai esperar ficar uma ata, ficar Não, a ata pode ser, a ata pode ser redigida, Cássio. O oficial Hã? Não, Fernanda, vocês preferem que tenha ata que a gente depois só registre a presença? Da maneira mais simplificada. Tá, Por favor. a ideia é ser simplificar tudo. Ó, pode falar. Só lembrar, gente, que assim, ainda vai ter um posicionamento da Fundação com relação a isso debatido com o Conselho. Então, a ata que tem que ser feita, Dimar, é a ata que é o processo decisório final da Fundação com relação a todos os artigos. Sei, Então, sei, hoje a Platini, ideia aqui mas você é é o buscar primeiro um consenso. a poder, Platini, assim, eu não sei como é que está o seu contrato hoje, mas você era o primeiro, Platini, a estar que essa forma, né, esse alinhamento estava ocorrendo através de uma ata. Não, mas a Porque ata senão, é o registro. porque a gente Hoje não sabe, é a hoje gente não é sabe que decisão hoje, do PAR. hoje não é a decisão. Não, está sendo hoje só não é a discurso. decisão do PAR. Então vai ter uma próxima reunião. Quem faz a decisão do par é a Fundação. Hoje é apenas A última oitiva nossa. hoje é É a busca de apenas consenso, de uma ouvir. oitiva em que nós Não, eu estamos sei. sugerindo à Fundação Cultural ideias para que depois ela possa, com as nossas ideias, tomar decisão. Não significa que a Fundação Cultural vai pegar o documento que ele leu hoje e Não, vai eu sei, seguir todas as demandas que ele Eu sei. colocou ali e vai seguir a risca. E nem o que será apresentado daqui a pouco, que a Fundação Cultural vai Inclusive, ano seguir. passado, Eu sei, mas Entendeu? mas tem que ser Não. registrado. Nós estamos vivendo um momento de cultura, você sabe disso, que nada está Mas sendo deixa eu registrado. continuar, mas só para lembrar que ano passado, inclusive, a gente nem saiu da reunião com uma decisão. Saiu da reunião com todo mundo combinado que entregar os documentos. Se fosse assim, E depois aí foi arbitrado lá, sem a gente, inclusive, assim, se reuniram lá e fizeram um consolidado das Não tem várias segurança nenhuma que Então, eles vão seguir. Então, vamos lá então é o seguinte, então, só para a gente se posicionar então. Houve uma escuta que não era essa escuta nossa, que aqui tem do teatro, da literatura, da música, dos cineclubes, né? Tem gente de várias áreas aqui da dança, né? Não sei de que área você é, Luiz, tá aí fora. Audiovisual. Audiovisual, entendeu? Então, assim, a gente não participou dessa primeira reunião, essa aqui é a nossa que a gente vai terminar, mas a gente precisava dessa primeira abertura, porque a gente vai discutir aqui, em cima de quantos por cento, acima de que dinheiro, acima de qual... Então, a gente fez essa primeira uma reunião do conselho para consolidar e apresentando essa proposta para vocês, que foi aquilo que ele falou. A partir dela, nós vamos fazer uma discussão, então. Então, se alguém tiver alguma coisa para discutir disso que ele falou, né, para somar ou negar, ou afirmar, reafirmar, ou se alguém tiver outra proposta, a gente vai a partir de agora conversar, entendeu? Então a partir de agora nós vamos ouvir, então, seguir. Nós só vamos combinar que a partir de agora então, a gente vai dar...
Tempo, eu vou controlar o tempo, tá? Vou pedir que a gente seja bem claro com o tempo. Então a gente vai fazer o seguinte, abrir inscrição para quem quiser falar, a gente fala, depois que a gente sentir que a gente consegue fazer uma discussão mais clara, a gente põe para votação e apresenta. A Fran tem uma nova proposta. Não, mas vamos ouvir. Você vai me monitorar? Entendi. Marco, mais alguém? Depois do Afrânio, eu vou seguir o Afrânio para Marcelo. Mais alguém Quer falar só uma hora, só, tá? Tá, pra mim falar duas. Você caminha 15 dias de direito, não, dá pra ele ficar falando uma hora Ele mesmo. não vai falar uma hora, eu Vai até uma roda. vou. Mais alguém já quer entrar agora ou tem que esperar um pouco? Vamos começar então com a Marcos. Então, gente, boa noite para todo mundo. Eu entendi perfeitamente a importância, a necessidade dessas adequações, mas eu gostaria de falar um pouco da real importância das necessidades do artesanato, de onde eu não concordei com algumas coisas, e o porquê. Né? É o seguinte, o artesanato, Varginha, ele precisa, como foi falado no início aqui, de estar presente como artesanato, participando dos editais, que ele seja citado. E o que mais acontece no artesanato, o que mais se produz no artesanato como resultado, são as feiras. São as feiras. Então, eu até concordaria que ficasse uma feira só para artesanato ao invés de duas. Um outro nesse ponto. Agora vamos a um outro perfil que às vezes pode adequar a esse. Mestres. Nós temos as premiações que são muito merecidas e precisam acontecer, porque a maior parte dos artesãos nossos não estão acostumados a participar de editais. Eles vão ter dificuldade, sim, como o Léo falou, para escrever algum projeto de edital. Com certeza. Então, essas premiações, para o coletivo, para o grupo, é importante e deve permanecer do jeito que está, já está bom. Agora, a premiação para mestres já é um pouco mais detalhada e específica. Porque mestre em artesanato, aqui em Varginha, tem muito pouco. Dificilmente nós vamos encontrar 10 como está sugerido aí. Eu conheço uns 4 ou 5 que são mestres. A grande maioria são manualidades. E pela regra da Federação de Artesanato, não entra como mestre quem faz manualidade. Então, por esse motivo, eu sugiro a redução também da premiação para mestres artesãos. Se tiver entre 3 e 5, é suficiente, mesmo porque, se surgirem alguns após sair essa premiação, que às vezes a gente não conhece agora, de repente que essa premiação começa a surgir, existe entre aspas, de que que foi premiado no ano não seja premiado no ano seguinte. Fica a oportunidade para o próximo. Então, a minha sugestão é que reduz sim, pode reduzir sim o número de feiras, de 2 para 1, né? De 2 para 1, mas é importantíssimo que esteja, mesmo que ela não aconteça dessa vez, mas é importante que esteja no documento essa possibilidade, porque eles vão perceber que eles estão deixando passar uma oportunidade muito grande. E eu acredito que pelas conversas que nós já tivemos, isso não vai acontecer, eu espero. Mas reduza dos mestres, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Quais as outras coisas que tinha, que às vezes alguma outra coisa também. Só essas 3 mesmo. Não, tem mais um. Formação. A formação, a formação tranquilo, não tem problema a formação ficar junto com o geral, não. Eu acho que está tranquilo a formação também ficar com o geral. Então a gente tem que ir um pouco lá e um pouco cá, né? Só para entender melhor, a sua proposta seria converter o recurso que está para a premiação de mestres e mestres
uma mestre e repasse para Mas você entende que mesmo que a gente diminuir, por exemplo, para uma feira, pelo que a gente conversou aquele dia no Capitólio, porque essa foi a conversa, a gente teve uma conversa que chegou-se a que o mínimo que precisa ter para uma feira são 40 mil. 10 vagas para premiação de mestres de 40 mil dá 40 mil. Se a gente tirar 7, 4 vezes 7, 28 mil. Não chega nos 40. Mas você vai... Ah, não, vai ser chocolate. Não, mas eu anotei isso aqui, porque a gente vai apresentar isso tudo para a própria fundação. Como a gente está falando, a gente vai esse com arbitrar, né? A gente vai levar. Eu acho que assim, tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, que é o seguinte, é claro que a fundação vai arbitrar, mas a gente não pode banalizar uma escuta pública. A gente não está fazendo uma escuta pública para não ser atendido. A gente não quer ser só escutado. Sim. Precisa ser atendido. Então, a gente tem, né, uma grande probabilidade de que o que a gente consensuar aqui, a Fundação Cultural vai procurar atender. Né? Então, a gente não pode assim também só jogar. Então, mas eu não tenho, porque aí a gente vai escutar o resto, depois a gente coloca, tenta colocar e encaixar. Qualquer coisa, reduz também para 5 mil as premiações, para ajudar um pouco mais. Para chegar nos 4 meses. Entendi. Tá? A É premiação uma proposta, eu coletiva. anotei. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcos. Você toparia o geral, tipo, a proposta de porcentagem do geral que prepara o artesanato e repensar só a melhor forma que é a distribuição? Então, eu acho que a gente já sai com uma decisão. não, é isso que ela está propondo. A porcentagem da A vaga. princípio era 15 e desceu para 6,81. Você toparia ficar o artesanato em 6,81, mas redistribuindo entre as modalidades. É isso que Para poder ter pelo menos uma Eu feira. não gostei muito de 15 para 6, não, né? Mas eu tô É jeito. embora. Mas existe essa abertura de redistribuir. Existe. Sim. Levando em consideração esses pontos importantes que eu coloquei. Ainda. É feito sobre isso, nós estaremos churrasco. Agora é uma frase. Agora é 2 horas. A frase é uma outra proposta. Você não diga, não, você não pegar uma água. Você vai beber água, você vai demorar muito. Já até correu. Boa noite a vocês, hein, moçada? Eu sou um dito fui para fazer falar aqui, eu sou cantor, entendeu? Eu sou completamente sanfoneiro, né? A proposta que eu vim para solicitar aqui para todas as companhias de reis, que eu tenho 20 companhias de reis. Quem falou companhia de reis a fundação ajuda ali, mas a gente precisa fazer o destino dentro de Varginha, não tem oficina de reis, não tem festival aqui dentro de Varginha, não tem nada. Então, quer dizer, a proposta que eu vim para pedir aqui, solicitar, os 10 suplentes já os 40 mil. Entendeu? Para fazer evento, mostra, para fazer a última proposta tem dias que no original ali, tem 10. No máximo. Fran. Vai ter que falar, né? Eu quero que ajude o público. A minha proposta. Vou passar uma lista de presença. Você já quer ir? Certo? Não, na última reunião não tive. Então, aí eu Vou colocar o nome. Bota a sua área da cultura também. Você tem uma proposta para entregar? Então, me entrega a proposta para eles. Eu vou pedir para a Ana Luísa Mas também. Eu vou... seria importante todo mundo saber qual é a proposta. Não, mas não é. Não, é isso que eu entendi. Por isso que eu pedi a proposta, que eu entendi que ele falou que ia ler. A Ana Luísa vai ler a proposta e eu vou explicar a proposta que nós estamos aderindo. Aí fala 3. não fala 3 horas. Que é, vai crescer, entrega à Fundação Cultural também. Considerando que a PNCB já é não exclusivamente, mas Varginha, 20 de agosto, a Fundação Cultural, diretor superintendente Marco Aurélio da Costa Benfica. Prezado, considerando que a PNCB já é não exclusivamente, mas prioritariamente voltada para culturas populares e que as propostas envolvendo artesanato e cultura popular são no âmbito de premiações para mestres e mestras, considerando que, analisando os últimos editais como LPG, PENAB 1 e COMIC, nós temos uma repetição de proponentes exitosos em contraposição aos que sempre mesmos na lista de suplência. Considerando que a proposta consolidada que o Conselho apresentou na última reunião a qual tivemos acesso, nós, da Associação Mineira de Folias de Reis e demais instituições, empreendedores e proponentes culturais,
propomos que o ciclo 2, em conformidade com as normativas vigentes, seja usado como complemento do edital ainda vigente, e não a abertura de um edital novo, contemplando assim os proponentes que, apesar de classificados, não puderam ser contemplados, seja por inabilitação ou por suplência, pois são projetos com excelência em suas áreas e com pontuação acima de 90 pontos. Assim, realmente ampliando os critérios de desconcentração, democratização e ampliação de acesso do recurso, no lugar de repetir os mesmos já contemplados anteriormente. Propomos, então, PNCV, 25%, valor R$ 256.890,74. Artesanato e cultura popular, 16,61%, distribuídos em premiações de reconhecimento de trajetória. Valor total, R$ 170.672,55. Suplentes, categoria mostras e festivais, 20 suplentes. Categoria 2, 10 suplentes, R$ 20.000. Total, R$ 200.000. Suplentes, categorias mostras e festivais. Categoria 3, 10 suplentes, R$ 40.000. Total, R$ 400.000. Somando tudo, R$ 600.000. Atenciosamente, na certeza de poder contar com o consentimento da colaboração, manifesto votos de elevada estima e distinta consideração. Afrânio Vaz. Gente, eu sabia que não seria fácil apresentar essa proposta. Nós temos aqui 20 excelentes projetos que ficaram suplentes, que estão aqui. Vamos começar com esses projetos. Sarau da Dona Vilma. Mulheres de Alma Brasileira, da Valentina. Circuito Instrumental de Varginha. Artesanato com feltro e bordado, Associação Oficina do Ser. Memórias Recriadas, Retratos de Família em Varginha, José Roberto Vilela Minatti. Atua Mundo Possível, Líber Tavares Pereira. Oficina de Audiovisual Transformando Ideia em História Digital, Quina Comunicação. Quina Comunicação, tá certo. Videoclipe Vulcão de Mim, Juliano Lucas Freitas. Musicaliza 2, Carolina Alves Massaneiro Carolo. Agora vamos lá para os projetos de R$ 40.000. São 10 excelentes projetos. Música Dance Festival, 13ª edição, Renato Sarto. Festival Brasil Sabor, edição Sul de Minas, Ana Luísa Alves Leite. Festival Sons da Periferia, na Comunidade, 2ª edição, João Pedro Zanatelli Cota. Festival Nacional de Teatro de Varginha, 14ª edição, Adão Marcos. O João já chamou, tá? Ah, já chamou? Então ainda sobe mais um ainda no final. Sobra mais um. Sobe ainda mais um. 12º Festival Nacional de Cinema de Varginha, Luso Ítalo Brasileiro, 3 países. Marcela Promoções Artísticas. Romano, egípcio. Egípcio, árabe, um tanto de coisa. Festival Cultura, 12 horas de capoeira, 7ª edição, Associação Cultural Casa da Capoeira. Mostra Cultural de Samba Varginhense, Adriano Firmino. Festival Varginha Canta Li, tributo a Rita Lee, Débora Vale, Costa Beltrão. Aurélia Rubião, inspiração para novas artes, Valéria Maria Neno. Primeiro Encontro Regional de Culturas Populares de Varginha, Associação Mineira das Folias de Reis. E Festival Elas Fazem, Nataniela Vieira Rodrigues. Então sobe mais um, cabe a Nataniela aqui. Veja que nós temos aqui 20 grandes projetos que ficaram de fora, suplentes. Aí, o que é a Lei Aldir Blanc se não promover cultura de alta qualidade? Ficamos de fora desses projetos. A Lei Aldir Blanc é para promover cultura de qualidade.
Nós estamos aqui num processo democrático. Somos nós que decidimos aonde esse dinheiro vai ser aplicado. É claro que já foram beneficiados um tanto de gente esse ano. Não dá para beneficiar todos. Mas se nós que estamos aqui decidimos que os suplentes têm direito e que nós, a lei permite que nós devemos receber e podemos receber e queremos fazer, continuar a fazer cultura que beneficia muito a comunidade e chega em muita gente com qualidade. Pode chegar no final? Sim. Aí nós devemos fazer o seguinte: apertar o botão dessa urna eletrônica, e a qual eu trouxe uma lista de abaixo-assinado, e entregarmos para a Fundação Cultural o nosso sim, sem desmerecer o trabalho que eles fizeram, entregar que 60% desse dinheiro nós queremos para pagar os suplentes. Nós não estamos desmerecendo o trabalho que foi feito dos demais. Nós só estamos dizendo aqui que nós queremos que os suplentes sejam pagos. O sarau da Dona Vilma é maravilhoso. As Folias de Reis, o encontro regional da Folias de Reis, o trabalho do Renato Sarto, 13ª edição, trabalho do Festival de Cinema, trabalho do Festival de Teatro. Gente, quem não lembra dos festivais aqui em Varginha, tem que trazer de volta tudo isso. E depende, claro, do mínimo de dinheiro audiovisual, todos os tipos de se encontra aqui. E isso é democrático. Basta que daqui a pouco vai correr a lista, aí nós vamos ter que assinar essa lista e dizendo sim. Quem é a favor, por favor, levante a mão. Não, só para saber, só para saber. Fiz o meu. Vamos perguntar. Calma! Não saiam daqui sem assinar, pelo amor de Deus, hein? Precisa assinar. Vou tentar falar, você pode também, eu acho que a ideia é que a gente fez isso na outra vez, conseguir pelo menos fazer uma lista de presença. Estou fazendo aqui, né? Eu vou assinar, tá? O menino não precisa de terapia aqui nessa reunião, né? Tá, então vamos ao seguinte, mais alguém tem alguma proposta? A gente vai discutir essas duas propostas. Proposta mesmo que tem? Tá. Então nós vamos abrir agora espaço de fala para quem quiser discutir. A Martina disse que quer fazer discutir alguma coisa, já sei que a Anitta falou baixinho. Tá, mais alguém já quer se posicionar? Tá, pode falar, Marquinhos. Tá, eu acho que tem carregador. Teu carregador tá aí, Ana? Vai longe? Cadê? A Ana lá de noção. Produção. Vai lá, só um time. Vou só pegar aqui. Vamos lá, gente. Vamos. Todo mundo quer ver o final da novela. Vamos lá. Ô, gente, tudo que o Marcelo falou tem sua lógica do ser. Né? E esses projetos que ele falou, enquanto eu passei lá pelo Comic, muitos desses projetos, muitas dessas pessoas, eu já abraço no coração faz tempo. Né? Porém, cada ano é cada ano. Eu acho que o que houve foi uma maneira de avaliação que não favoreceu quem podia ter sido valorizado. Muitos nomes foram citados por Marcelo. Eu entendo isso. E acho que precisa de uma maneira assim de rever isso. Mas a minha sugestão não é que vocês agora ocupem um espaço que é de um novo ano e talvez de novos proponentes, que vai aumentar esse grupo. Mas sim que vocês tenham a oportunidade de estar com esses projetos novamente, mas mediante um processo de avaliação que não nos excluam mais, porque eu sei o que aconteceu a nível de Estado e a nível de município nessas avaliações.
Eu sei o que gerou essa situação. E vocês que viveram isso sabem também. Então, de repente, apenas um pequeno acerto na maneira de avaliar seja muito melhor do que vocês que faz parte até de vocês mesmos, com novos projetos ou melhoria dos projetos de vocês. Então, a minha sugestão é que não que vocês ocupem 60% agora, mas que sejam avaliados de uma maneira mais justa. Eu não entendi se você está contra a proposta ou contra a divisão do porque a gente tem duas questões aqui. Uma muda aquele primeiro momento ali, aquelas 3 oitivas, né, que é a parte do artesanato. Sim. E muda os 60%. Você é contra ou 60% ou ser com suplente? Isso que eu não entendi. Não, os 60% que eu estou falando foi citado pelo Marcelo. Não, sim, não, mas esquecendo 60%, por exemplo, esquecendo 60%, você é contra não ter editais e ir para os suplentes ou... Eu não quero... Só para deixar claro que vocês não sabem. Eu não quero... Não na totalidade. É que eu quero não ser na totalidade, sabe? Essa maneira de expressar é muito feia, né? Que eu não quero, não. Não, sim, mas é. É porque... A vida é escolha, né? Quando você casou com alguém, não é que você escolheu aquela pessoa, você deixou de escolher os outros. A minha sugestão é que ocorra uma correção no processo para não precisar que aconteça. Beleza. Deixa eu só fazer um complemento. Voltando ao início da reunião, como o Platini disse, se a gente entregar um consenso, é muito mais fácil de sermos atendidos. Então, assim, eu também concordo que são projetos maravilhosos, e se a maioria quiser, vai ser bacana também. Mas eu também acho que a gente não deveria reclamar tanto desse processo como reclamamos da primeira BNAB, e ir lá e afirmar para o Ministério da Cultura que não, tá bom, vamos fazer isso mesmo, que a gente reclamou tanto. Entendeu? Foi só uma ponderação. Sobre as opções. Eu ainda não votei, não, tá? E lembrando... Se puder nem votar, eu prefiro. E lembrando que todos os projetos que estão suplentes tiveram acima de 90% como suplentes aqui. Então tá bem avaliado. Mais alguém tem alguma consideração sobre essas duas discussões? Eu tenho. Tá, só vamos ver se mais alguém, que a gente já segue direto. Mais alguém tem alguma coisa? Pessoal lá no fundo, mais alguém tem alguma coisa para falar? E demais já está comendo. Eu já falei, porque está muito confuso, uma avaliação sem argumento. A pessoa vai falar que tem argumento. Tá. Então alguém com argumento. Tá bom? Tadeu. Liberei só para quem tem argumento. Então, mas é o seguinte, então vamos ouvir o Léo, então se não ouvir o Léo, desculpa, se ninguém mais quiser falar depois do Léo, eu já tomei para conseguir explicar. Então aqui ó, é que eu mandei uma mensagem para ela, aquela hora que eu fui. O Léo foi? Também quer falar? Não. Tá. Então depois do Léo a gente passa por umas considerações então antes da gente pensar. Deixa falar não. O povo da FUD tem medo. Não. Pode falar. Primeiro, assim, eu acho que é importante observar um ponto muito positivo que você colocou, que é a questão da rotatividade. Né? A gente tentar promover uma rotatividade de projetos, acho que é uma coisa muito importante. Nesse sentido, o que eu gostaria de sugerir foi que a gente pensasse, talvez, num critério de bonificação ou cota para primeira contemplação. Pessoa que nunca foi contemplada, ou a gente faria cotas para pessoas que nunca foram contempladas, ou daria uma bonificação, a pessoa falar, nunca fui contemplada, ela ganha tantos pontos a mais, ela sai um pouquinho na frente, a gente tentar trazer esses iniciantes para frente. E isso seria uma alternativa para essa proposta que o Marcelo colocou, né? Que o Marcelo propôs assim, a gente não faria os editais, pegaria a lista dos suplentes do último processo e contemplaria a partir do último que foi contemplado. Tem alguns problemas aí, né? Tem um problema que a Marta falou, por exemplo, que é a questão da renovação, né? A gente, nesse processo que a gente está, tem acontecido uma busca ativa. Tem gente que não sabia do fomento que passou a saber.
e eles têm que ter o direito de concorrer, a oportunidade de ser fomentado. Então, por exemplo, esse ano foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma reunião com o pessoal das culturas populares, né? Teve lá o pessoal dos terreiros, teve o pessoal das folias, muita gente participou pela primeira vez. O artesanato, a gente conseguiu fazer pela primeira vez esse ano, uma reunião com o pessoal do artesanato. Muita gente não sabia o que era fomento, não sabia como era que isso funcionava, não sabia que era para eles, que eles tinham direito a isso. Então, se a gente não faz o edital, a gente tira o direito deles de participar esse ano. Né? Então, eu acho que isso é grave, isso é um problema grave que a gente não pode, que eu acho que não vale a pena. Eu acho que todos esses ótimos projetos que ficaram como suplentes, porque havia outros que ficaram melhor classificados do que eles. Né? Tem essas duas pontas também, a política pública de cultura, ela, por um lado, ela dá trabalho para a gente que é artista, né? Dá para a gente a oportunidade de trabalhar, mas a gente tem que pensar que também na outra ponta tem o público. O público tem direito de ter acesso às produções melhor pontuadas, né? Então, todos que propuseram no ano passado, que porventura não se classificaram bem, podem melhorar o seu projeto, propor novamente esse ano, concorrer com todo mundo desse ano e ter uma nova oportunidade de ser contemplada. Né? Eu acho que talvez a solução para incluir novos, para a gente promover rotatividade, seria a gente pontuar, bonificar as pessoas que são entrantes no processo, né? Ou bonificar, ou criar cota. Todos os dois mecanismos são, podia ter até edital específico, né? São instrumentos disponíveis. Né? E outra coisa é isso que a Raquel falou, né? O primeiro ciclo da PNAD foi muito problemático. Né? Teve muitas lacunas, muitas coisas que a gente não soube como fazer. Então, o resultado desse processo foi um resultado problemático. Né? As avaliações foram muito questionadas, né? A gente teve longas discussões e acaloradas, né? Por causa dos problemas que a gente teve no processo. Então, conforme a Raquel falou, fica muito contraditório a gente fritar o Platini aqui falando, pô, foi complicado, vocês erraram, não sei o que, não sei o quê. E agora a gente pegar o resultado desse processo que a gente criticou e redobrar a aposta nele, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de defender que a gente abrisse um novo processo, onde todos pudessem participar com igual chance de contemplação, inclusive os que já estão com o projeto adiantado e concorreram, foram classificados na última, podem fazer aí pequenos ajustes nos seus projetos e concorrer novamente. Né? Eu acho que é o caminho mais natural. Só um minutinho. Não, ele falou, eu tenho que direito. Calma. Só para tentar entender aqui, então, agora eu vou falar em termos mais genéricos. Mas peraí, você deixa eu falar só um minutinho na frente? Eu deixo. Tá, por favor, porque ele falou, ele fez uma defesa, eu tenho que fazer logo em seguida. É igual um debate aqui. Ele acabou de fazer uma... Não, peraí, só um minutinho. Ele acabou de falar que nós realmente reclamamos da questão da contemplação. Reclamamos porque foram excelentes projetos de continuidades, projetos como o Festival de Teatro, de 14 edições, projeto do Festival de Cinema de 13 edições, foram projetos de grandes qualidades que ficaram de fora. Foram por isso que reclamamos, foi por isso que eu fui bater na porta do Ministério Público, Léo, sabe? Então foram projetos que não poderiam ter ficado de fora. E essa reclamação é porque a gente quer que a cultura de qualidade chegue ao povo de Varginha. E aí, você falou assim, por exemplo, da oportunidade. A gente quer que todo mundo tenha oportunidade. A gente está pedindo 60% e vai sobrar quase 50% para continuar com o povo fazer cultura. Mas a gente não está tirando oportunidade, a gente quer que tenha continuidade de cultura para as pessoas. E continuar oferecendo cultura de qualidade para as pessoas. Ou seja, a gente quer que tenha continuidade de cultura. A gente não quer que pare a cultura de qualidade. É nesse sentido que a gente está fazendo defesa do pagamento dos suplentes com projetos bons de qualidade. É isso assim que eu quero que entenda. O Platini vai falar mais alguém que quer ter um comentário? Eu quero fazer uma inscrição.
Tá. Vamos ver, gente, vai ser mais para a gente tentar visualizar o todo, tá? Eu preciso fazer uma defesa do processo, obviamente. Né? Eu acho que nós fomos muito transparentes desde o início com as dificuldades, os problemas que aconteceram, eu nunca corri da minha responsabilidade pessoal, nunca coloquei nenhum dos prepostos ou agentes, eu chamei para mim desde o início esse processo, mas esse processo ele passou por um escrutínio muito grande, não só dos agentes culturais de Varginha, quanto do Ministério Público, da Justiça, da Procuradoria Municipal, e passou em tudo. Assim. Então, assim, é um processo em que podemos ter cometido equívocos, erros, sim, eu nunca fugi deles, mas não houve injustiça. Todo o processo decisório foi embasado, foi com motivação, pode discordar da motivação, mas havia uma motivação escrita e que foi conduzida ali. Então, o processo está plenamente válido, em vigor, com o edital vigente. Então, esse processo foi finalizado, vamos dizer assim, no ciclo 1. Pelo que eu estou entendendo aqui é o seguinte, 25% cultura viva é pacífico, primeiro que é obrigatório por lei, e aí eu queria saber dos pontos de cultura. A proposta consolidada do Conselho, está ok esses 25% no formato que foi proposto? Já está ok para os pontos de cultura? Podemos bater martelo nesses 25%? Vai ter mais algum debate? Discorda dessa parte? Tem aquele lá, 21, PCC de 128. Esse é obrigatório, isso é obrigatório. 10 premiações e 2 bolsas. 10 premiações e 2 bolsas. Lembrando que cada bolsa dessa para mestre é 6 vezes 2.100, então é 12.600 que o mestre vai receber para trabalhar durante 6 meses, certo? Aí agora onde que está residindo? Primeiro, aí o segundo ponto. Todas as outras formas de distribuição do recurso da PNAP vocês estão descartando. Então, subsídios a espaços culturais, bolsas culturais, bolsas de circulação, bolsas de pesquisa, bolsas de intercâmbio, planos de trabalho via Emiroski e licitação. Não surgiu em nenhuma discussão nenhuma dessas. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer desde o início que tem a ver com essa resposta. O que nós estamos construindo agora, ajudando a construir agora, que vai ser fechado na ocupação, é passível de modificações futuras? É possível, sim. Já existe um procedimento estabelecido no ciclo 1, que não mudou. Então, qual que é o procedimento de alteração? Ele tem que ser tomado numa decisão pública e tem que haver publicidade disso aí. Não sei se vocês lembram, na outra teve uma alteração, que eram 5 vagas para subsídios para entidades que na oitiva publicamente foi decidido pelo coletivo que deveria ir tudo para fomento, aumentou o número de festivais. Então é possível, mas é óbvio que a gente quer tocar o negócio sem ter que alterar, né? Sem ter que discutir. Não, mas sim, possibilidade é possível. Não, posso usar mais ainda. Esse ciclo já é possível. Então, se tudo que está decidido aqui agora, que vai para o par, é possível já ter um procedimento. Tem um procedimento para isso. Terceiro ponto, só porque aí é instrumental mesmo. Varginha está propondo um plano anual. Então, vocês não estão pensando nos próximos ciclos 3, 4 e 5. Assim que o Ministério posicionou. A discussão e a proposição pode ser apenas para o que está chegando agora, chamado ciclo 2, ou pode pensar os 4 anos. Certo? Então, assim, pelo que eu estou entendendo, as oitivas aqui foram direcionadas, as propostas estão vindo para a gente matar o que está chegando agora. As propostas vêm para matar agora. Anual. E a gente deixa para um segundo momento discutir os próximos ciclos, correto? Correto. E aí agora é o seguinte, então... Tem mais uma coisa que eu acho que ficou claro aqui nas duas propostas. As duas propostas defendem que a gente precisa fazer, o serviço precisa ficar claro também, que a gente vai fazer algo ativo para o artesanato e para a cultura popular. Isso, aí esse era o ponto que eu ia falar agora. Sendo que, na proposta consolidada do Conselho, cultura popular mais artesanato dá 30%. Na proposta do Marcelo e do Afrânio, cultura popular é 16%, mais artesanato é 16,61%. E o restante, fomento. Então, eu acho que os pontos que estão controversos nesse momento são a porcentagem de destinação de cultura popular mais artesanato e a porcentagem para fomento. E dentro do fomento, se vai ser a forma de utilização, novos editais ou chamamento suplente. Eu ia encaminhar desse mesmo jeito algumas coisas que você falou já, mas não vou nem perder o meu tempo, entendeu? Porque minha filha dorme às 8h30 e ela está aí atrás. Alguém mais tem algum comentário, alguma coisa para a gente fazer, tirando essa explicação dele? Então, veja bem, nós temos
duas propostas. Uma proposta que a gente abre um novo edital e a gente tem uma participação, inclusive de pessoas novas, de outros grupos participando, e uma proposta em que utilize-se a banco de dados, né, o edital, igual ele falou nessa frase, né? A frase importante, o edital ainda é válido, a gente questionou isso no Ministério da Cultura, né? Porque essa proposta do Marcelo já tinha sido levantada e a gente falou assim, ó, a gente não sabe se isso pode, então não adianta nada de apresentar uma coisa que talvez pudesse. Então, a gente fez essa consulta ao jurídico do Ministério da Cultura, então ela falou que o dinheiro poderia ser usado até para, a gente não vai fazer isso logo, mas ele poderia ser usado, por exemplo, para aumentar o volume do COMIC, por exemplo, para recursos de outros editais municipais. Então, aí a resposta dela foi coisa de, se a gente permite que ele pode suplementar editais de outros, por que ele não pode o próprio edital da FENAC? Essa foi a frase. Então, assim, então essas são duas situações. Porque a gente tem que deixar claro para que, dependendo de qual ganhar, talvez não tenha, nesse edital de 2025, nenhuma oportunidade nova para novos candidatos. Seria simplesmente revalidar o edital que está aberto. É muito claro, importante. Está vigente, desculpa. Está válido, né? Então, assim, são duas propostas. Proposta A, que é aquela que o Conselho discutiu segunda-feira, né? Inclusive você estava presente, a gente teve uma discussão grande sobre isso aí segunda-feira, em que consolidou daquele jeito. E a proposta B, a gente vai chamar de proposta 1 e proposta 2, pode ser? Aí vamos fazer a votação, então podemos encaminhar para a votação? Para depois ver a minha? Você tem uma outra proposta? Não, é a alteração que eu pedi. A segunda a proposta do Conselho, a proposta 1 já pode incorporar o que a Marta sugeriu. Na verdade. Porque não mudou o percentual. Porque não mudou o percentual e uma coisa interna do. Você não vai votar de nós, não mexeu em nada. Graças a Deus, você sabe. Vamos fazer a votação então, tá dando ouvir aí, Marcos? Olha, eu quero além das pessoas que votaram, se as pessoas que votarem, por favor, na proposta 2, eu quero pedir que, por favor, assinem aqui, porque eu faço questão de registrar na Fundação Cultural esse documento. Eu quero puxar. E auditado. Seguinte, gente, vamos lá então. Quem é a favor da proposta que veio do Conselho? Proposta 1. Do Conselho. Tá. 9. Cassiano. Não, ó. Vamos lá. Tem gente que não sabe quem está votando. Presta atenção, Gabriel. Proposta 1 é a proposta do Conselho. Proposta 2 é a proposta que veio do Afrânio e do Marcelo. Proposta 1 do Conselho. Tá, vamos ver aqui. Segura a mão levantada alta, que a gente está contando. Proposta 1 do Conselho. A proposta que abre novos editais esse ano para todo mundo poder concorrer. 5, 6, 7, 8, 9. Tem mais algum voto aí para proposta 1? Tá. Proposta 2. Vamos só, Não, vai direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Não pode passar baixo. Vai baixar? 29, 9. Teve gente que não votou. Nas duas que eu vi. A Tereza, eu peguei a assinatura dela. Tá, beleza, ó. Não, quem levantou a abstenção, levanta a mão. É um pouquinho. Ô, Marcelo. Eu preciso pegar a assinatura. Tá, então vamos deixar. Só o seguinte, ó, vamos ter bem claro então isso, entendeu? Porque depois a gente tem que fazer aquela questão, a gente tomou uma decisão.
toda decisão, ele só tem as suas. Tem a sua ele mesmo, porque ela também, a fundação ainda também pode tomar sua decisão diferente disso. Mas é importante que a gente tenha noção das decisões que a gente toma, entendeu? Certo? Porque depois quando vier certo? É Então. uma força executiva, é muito importante deixar claro. É uma manifestação legítima não legítima, mas ela não tem força executiva. Certo? Assim, isso tem que ficar claro. E ela está ferindo a oportunidade de participação de muita gente. Ela está ferindo a oportunidade de participação de vários agentes culturais do município. Então, é o seguinte, então nós estamos encerrando então hoje. O Paulo está com o projeto chocado. Chocado, a gente vai ter aqui Luciano de Mendes, do rolê aqui. Você que trouxe? Você vai ver, você só vem quando é ligado. Faz convite para ele. Só um minutinho. A João Braga, que mais quer fazer um convite para vocês. Mas eu queria agradecer então a todos vocês. A gente vai fazer o registro disso então, e vamos levar. Pedir que vocês assinem ali então na saída, né? Foi feito? A lista estava passando aí. Está passando uma presença. Lembrando. Não, tá falso. Você quer falar? Gente, boa noite. Léo, todos os representantes de idade aqui. Gostaria de convidar vocês para a mostra de ciência da gastronomia rural mineira, dia 27 e 28 de agosto na Concha. E lembrando, dia 28, às 9h30 da manhã, a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa está em Varginha, no Teatro Capitólio, o deputado professor Frei, deputado Romana e André Jesus. Eu gostaria da presença de todos para a gente discutir lá sobre o descendo em Minas Gerais. Dia 28. Dia 28, às 9h30 da manhã, no Teatro Capitólio.